Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos. Antes de mais nada e além de tudo, parabéns a todas as mulheres, né? Hoje é Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe vocês que são um portal da reencarnação. Se não fosse vocês, não estaríamos aqui, não é? É através dessa abençoada maternidade e da abençoada mulher que há o poder da reencarnação. É o portal de podermos vir a este planeta e fazermos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Como a Heriberto já falou, já no finalzinho da harmonização, nós temos aí um canal em construção, está em fase de finalização, que é o YouTube. Provavelmente já no sábado ou já na próxima semana a gente já está aí com as palestras expostas para que a gente possa assistir também por esse canal, além do Facebook, e hoje pela transmissão de Heriberto Médio Gomes Espírita. O tema deste mês de março é um tema que ninguém gosta de tratar, né? Eu trouxe até um livro hoje que eu ganhei de presente, que é muito bom. Alguém não tenha medo. Morri. E agora? Né? Morrer. Alguém quer morrer? Alguém quer morrer? Não está na hora, né? E se eu dissesse que ninguém até hoje nunca morreu? Vocês acreditam nisso? Por que ninguém nunca morre? Né? A doutrina espírita nos traz que não há o fenômeno da morte, a não ser desse corpo que cada um de nós está utilizando o seu nesse momento atual. A gente não morre. A gente faz uma viagem, a gente vive, eu digo sempre que a gente está na ponte aérea entre a nossa casa e os mundos. Hoje a gente está num mundo chamado planeta Terra. Hoje nós, espíritos, estamos encarnados, vivenciando uma experiência, um aprendizado neste mundo. Mas a pergunta do tema deste mês é: morri ou morreu? É o começo ou o fim? Para muitos é o fim de tudo. E muita gente, pensando que não existe nada depois do túmulo, vive de forma equivocada. Eu não vou dizer erro, porque todos nós erramos. Mas vivemos de forma equivocada, achando que morreu, acabou-se. Né? E tem muita gente que, por conta disso, passa toda uma existência fazendo tudo o que deseja. E quando se depara do outro lado, que chega do outro lado da vida, encontra a vida novamente. Né? De acordo com aquilo que a gente faz nesse presente. Então, morrer não é o fim. Morrer é o início. Mas por que a gente vem para cá e não morre? Teoricamente, a gente não morre. A gente apenas se transforma para uma outra dimensão. É basicamente semelhante a mudar de estação de raio. Né? Só que a gente vai mudando conforme o tempo que a gente tem aqui, ou a gente pode abreviar esse tempo. Eu tenho certeza que aqui ninguém quer abreviar, né? Se suicidar-se, por exemplo, ou se jogar diante de um carro, ou qualquer coisa parecida. Antecipar a nossa ida. Isso não é interessante porque não resolve os nossos problemas. Muita gente que não tem fé, que não acredita no poder divino, acha que suicidando-se vai se livrar de todos os sofrimentos, né? Vai acabar com a agonia. Pelo contrário, nós temos relatos e mais relatos, e quem quiser ver o livro Céu e Inferno, da Codificação Kardeciana, lá tem muitos relatos. E esse livro que eu mostrei a vocês, Morri e Agora, também tem fatos reais de pessoas, né, que anteciparam, né, a sua ida, como a eutanásia também, e defrontaram de que não acabou. Pelo contrário, há um aumento desse sofrimento. Né? Porque nós não nos preparamos para voltar para casa. Nós não estamos na nossa casa. A gente está aqui como inquilino. A gente alugou temporariamente o planeta Terra para passar por experiências e retornar com as experiências adquiridas à nossa casa, o nosso verdadeiro lar. Mas é porque eu acredito que as religiões, que têm um papel fundamental em explicar a todos nós, que a gente está aqui só de passagem. Né? A própria Bíblia ensina muito com relação ao outro lado da vida, porque o próprio Jesus falou muito no seu Evangelho. Né? Só se morre uma vez, quando está lá no Evangelho, só se morre uma vez nesse corpo. A gente vive num corpo só uma vez. Na próxima temporada ou na temporada anterior, a gente vê em outros corpos, em outros
em outros nomes, em outras famílias, às vezes, com outros sobrenomes. Então a gente vive indo e vindo conforme as circunstâncias, os momentos e aquilo que a gente constrói. O interessante da nossa vida e o objetivo da nossa vida para cá é que a nossa chegada no berço seja diferente da nossa chegada ao túmulo. Por quê? Quando a gente nasce ou renasce através da reencarnação, a gente vem com um propósito de aprimoramento, de evolução. Nós, cada um de nós, se compromete na espiritualidade de colocar em prática aquilo que a gente trabalhou lá na espiritualidade. E numa existência anterior não conseguiu colocar em prática. Nós viemos ao berço. Nós viemos, através da reencarnação, do amor divino, trabalhar, amar e servir. Por isso, o objetivo entre o berço e o túmulo, esse intervalo de tempo que nós temos aqui, é para ser bem aproveitado. Para que a gente possa despertar na nossa casa com a sensação de dever cumprido. O que é o nosso dever cumprido? Amar, fazer a prática da caridade, incondicionalmente, nos melhorar, sermos humildes, benevolentes, tolerantes, pacientes, e a cada uma dessas virtudes adquiridas é um passo gigantesco para que a gente desperte num mundo melhor. Se a gente observar esses quadros que nós temos aqui, que é a pintura mediúnica, são quadros que são um retrato da espiritualidade. Eu tenho certeza que todos vocês queremos despertar uma paisagem bonita daquela, né? Mas para que a gente desperte nesse ambiente, é preciso começar agora a nossa transformação. Que transformação é essa? Deixarmos o nosso homem velho, o ser velho que veio lá no berço, de velhas práticas, velhos costumes, e quando trabalharmos o nosso dia a dia, voltarmos, quando chegar perto da nossa ida para a nossa casa, voltarmos com essas virtudes bem mais acentuadas do que aquelas que a gente veio no início da nossa jornada. Transformar o velho no novo. Parece fácil para muitos, parece difícil para outros. Mas não é impossível. Não é impossível. Por que não é impossível? Somos filhos de Deus. Né? Tem coisa melhor do que ser filho de Deus? Agora, em sendo filho de Deus, nós temos deveres e responsabilidades também. O nosso dever é seguir o Evangelho de Jesus, que foi o ser mais perfeito que pisou neste planeta. Nos deixou um legado de amor, de paz e de compreensão. E bom, como eu disse na oração, que a gente, se errar hoje, tem ainda amanhã. O problema é que a gente deixa sempre para amanhã, para amanhã, para amanhã. E muitas vezes a gente já viu muitos casos e leu de irmãos que sempre deixou para amanhã. Não, amanhã eu melhoro, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Eu vou começar na próxima segunda, eu vou me esforçar, mas não se esforça, tenta. E aí vai passando os períodos, e de repente acorda no lado espiritual. E tem a consciência de que nada fez. Pede para voltar. Não, eu preciso voltar porque eu deixei isso, deixei aquilo, deixei a fazeres. E não é assim, né? O nosso retorno através da reencarnação não é de um dia para o outro. Às vezes demora séculos, anos. O tempo aqui é diferente do tempo de lá. Muito diferente. Então, urgentemente, para cada um de nós, é preciso despertar da consciência. Não só pensar que a gente vai morrer. A ideia da doutrina não é essa. A ideia que a gente está passando esse mês não é que a gente fique bitolando na cabeça, quando é que eu vou morrer, quando é que eu vou morrer. Não. A gente precisa compreender que ela existe, todos nós iremos passar por isso um momento. Mas para que a gente adquira os bens espirituais, a nossa paz interior lá na nossa casa, é preciso começar aqui. Porque as experiências são passadas neste mundo, um com os outros. Primeiro na nossa casa, né? Não é à toa que nós estamos na nossa casa física. Não é à toa que eu sou pai, que fulano é mãe, que fulano é irmão. Nada disso é à toa. Tudo isso é um planejamento. E esse planejamento é feito lá na nossa casa. Então não há fim com a morte. Há um recomeço, né? Há uma nova jornada. E para se ter uma ideia, todos os dias a gente ensaia
a saída do nosso corpo. Por isso que a gente não chama morte, a gente chama desencarne. Hoje todos nós somos almas matriculadas de um corpo. No futuro seremos apenas espíritos, porque nós somos espíritos eternos. Espíritos eternos. Não nos acabamos nunca. Né? Nós pertencemos ao plano espiritual, mas precisamos estar aqui para aprender, porque somos ignorantes. Deus, quando nos criou simples, de sua simplicidade, mas nos criou com amor de conhecer o Evangelho, de conhecer as leis divinas. E conhecendo o Evangelho, conhecendo as leis divinas, para que a gente coloque em prática. Nós sofremos na vida porque não colocamos em prática o nosso conhecimento. Nós sofremos porque a gente gosta de bater de frente com Deus. Ou então a gente quer que Deus nos sirva sempre, sem que a gente sirva ao seu propósito. O propósito de Deus para com nossa vida é crescimento. Nós estamos ainda no jardim da infância. Nós estamos ainda engateando nas leis divinas. Mas nós podemos crescer, amadurecer e chegar aonde Jesus chegou. Muita gente diz que não consegue. Jesus fez muito. Mas o próprio Cristo, antes de retornar à prática espiritual, disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e até mais. Para isso a gente precisa se esforçar. Para isso a gente precisa trabalhar, né? Regar a nossa terra, que é o nosso coração. Para que quando a gente retorne ao plano espiritual, a gente possa rever, por exemplo, os nossos familiares. Porque isso é possível, mediante o nosso estado e o estado em que se encontram os nossos entes queridos. Né? A gente não perde aqueles que já partiram. Nós dizemos um até logo. É a mesma coisa de você estiver olhando para o mar e tem lá uma embarcação. Em determinado momento que aquela embarcação vai em alto mar, vai ficar um pontozinho e daqui a pouco desaparece. Do mesmo jeito somos nós ou quem já partiu na nossa frente. Só deu um até logo, um até breve. Né? E quando esse até logo e até breve, esses irmãos, quando têm condições, vêm nos visitar, nos intuir, nos sussurrar muitas vezes uma ideia, né? Uma solução com a permissão da espiritualidade de Deus. Então a gente vive nesse intercâmbio com os nossos entes queridos, mas também com os nossos mentores espirituais. Porque a morte não existe. Existe uma outra dimensão, a verdadeira dimensão, que é a dimensão espiritual. Mas não é para a gente ficar pensando que vai morrer amanhã ou depois. É para a gente viver e viver. Porque depois da morte tem a vida. E depois da vida tem a vida continuando. Porque a gente nunca vai parar nessa vida. Ela não cessa nunca. Nunca vai se acabar. O que se acaba são as coisas materiais. Né? A roupa, a vestimenta, porque isso, o nosso corpo é uma vestimenta. Temporariamente. Da qual a gente tem que prestar contas também quando a gente partir para o plano espiritual. Então a gente precisa avaliar as nossas condições do nosso dia a dia. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou, como a música diz, agradecendo o dom da vida, a oportunidade que eu tenho de estar aqui? Imaginem vocês que têm bilhões e bilhões de irmãos na espiritualidade querendo vir para cá, precisando vir para cá, mas ainda não chegou a oportunidade de colocar em prática aquilo que eles se comprometeram na escola espiritual, no aprendizado espiritual. Porque engana-se quem pensa que quem morre vai ficar lá dormindo sem fazer nada. Porque o cara ficar sem fazer nada o dia inteiro é uma coisa, né? Já imaginou a gente deitado numa rede, sem fazer nada o dia inteiro? Na espiritualidade não tem isso. Né? Não tem isso, porque na espiritualidade se trabalha. Né? Se trabalha. Para que se trabalhar? Para você ser útil, para você dar prazer e gosto à sua vida. Por que Jesus diz que a gente é o sal da terra? Para dar sabor. Então na espiritualidade a gente continua. Deus e Jesus continuam trabalhando até hoje. Até hoje continuam trabalhando. Trabalhando em benefício de cada um de nós. E a gente quer ficar numa rede, né? Só na brisa. Mas não é assim. A gente trabalha, né? Para poder ajudar aqueles
que, como nós, pensam assim, que a gente vai chegar lá, ficar sentado, tem uns que pensam que vai ficar sentado, né, à direita, outros à esquerda, e outros lá vão ficar na beira-mar, então no lago. Não, tem sim essas paisagens lá, para que a gente reflita, para que haja estudo, para que haja música, para que haja compreensão da vida espiritual, para que haja compreensão do meu próximo, do meu irmão. Mas acima de tudo há trabalho. E o trabalho não para. Por isso que a gente tem que pensar na nossa vida hoje. O que é que eu estou fazendo dela? O que é que eu espero, por exemplo, daqui a 10 anos? Como eu quero estar? Eu tenho certeza que a gente quer coisa boa, não quer coisa boa? Para que a gente queira coisa boa, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que trabalhar, arregaçar as mangas. Mas do ponto de vista moral, principalmente. As nossas mazelas. Nós viemos ao berço com muitos vícios. Mas a ideia principal é retornar ao plano espiritual melhor do que eu vim. E para ser melhor, é preciso caminhar. Eu nunca esqueço da passagem de um cego que tinha na época